afinal de contas, o que é um fetiche? Portanto, é uma preferência específica por um objeto, por um local, por determinada prática, até pode ser uma prática daquele casal. Certo. Portanto, é uma coisa muito específica, não é? Que provoca a excitação, que provoca o estímulo, não é? Portanto, e a excitação individual no casal, portanto, enfim. Certo. Portanto, esse é um fetiche. Agora, qual é a diferença entre fetiche, fantasia ou preferência sexual? E agora complicamos. Agora é que é outra coisa, não é? Não, mas é simples, é simples. Ou seja, normalmente quando falamos em fetiche, falamos de uma coisa mais persistente, mais recorrente. Uma fantasia, obviamente, diz respeito a um pensamento que nós vamos tendo, mas que não tem que ser a nossa prática exclusiva, digamos assim. Normalmente, quando falamos de um fetiche, falamos de uma coisa mais persistente, que de facto é o nosso alvo muito específico de excitação, e normalmente a pessoa que tem o determinado fetiche precisa daquele comportamento, objeto, o que seja, para conseguir a excitação sexual. Ok, de outra forma não consegue, sim. Pronto, normalmente há esta preferência muito específica e é preciso que ela esteja Mas presente, que dá-me um ela exemplo existe. prático de um fetiche. Por exemplo, os sapatos. Sapatos? Sim, portanto há aqui Fazer amor com sapatos? com sapatos, ou às vezes nem é preciso que seja. Não, até Os pode pés, ser. por exemplo, Os pés. não é? Portanto, Já percebi que lá em casa faz tudo com sapatos, está já tudo bem. percebemos, não é? Portanto, já percebemos. Já percebi para não se constiparem, não é? Pois é. Depois temos, por exemplo, aquelas coisas que nós ouvimos falar muito, não é? Portanto, o voyeurismo, por Ok, exemplo, certo, o sim. exibicionismo. Sim. Isso é tudo exemplo de fetiches. Exemplos de fetiches. E as fantasias? As fantasias é uma coisa muito comum, que quase elas estavam-se a rir, não é? Mas quase certeza que ali naquelas cabeças, portanto, há algumas fantasias que são ideias que todos nós vamos tendo, que estão no campo da nossa imaginação, que cumprem uma função. Às vezes nós olhamos para as fantasias e também temos uma tendência para diabolizar, mas elas cumprem uma função, e normalmente é uma função também de aumentar o desejo sexual, não é? Portanto, a excitação. Portanto, mas não é o nosso único alvo de excitação, portanto, o nosso único foco, exatamente. Portanto, é uma fantasia, é uma coisa que gostaríamos podem ser as mesmas coisas, normalmente não, ou seja, não tem que ser uma coisa muito diferente dos fetiches. A questão é a forma recorrente e persistente, exclusiva, portanto, aqui a questão é esta questão exclusiva, portanto, ou seja, eu numa fantasia posso ter a mesma fantasia com os sapatos, sem problema nenhum. Ou de fazer, por exemplo, sexo num local público, imagina isto. Portanto, a questão não é a minha preferência, não é o comportamento exclusivo de que eu preciso para obter a excitação. Portanto, era uma coisa que eventualmente eu pudesse gostar de realizar. Sim. E Fica atenção, sempre cá, não é? Fica cá. E algumas fantasias, Tânia, não têm necessariamente que ser realizadas. Às vezes também falamos muito disto, se devemos partilhar, se não devemos partilhar, depende. Uma fantasia não tem necessariamente que ser partilhada, portanto, mas muitas vezes é uma coisa que existe aqui na nossa mente, que cumpre essa função da ativação sexual, de excitação, de apimentar um bocadinho, de alimentar o desejo, mas muitas vezes nós podemos nem sequer a querer realizar. Ok, muito bem. Ok? E a preferência sexual? E a preferência são esse é exatamente o que o nome diz, portanto, são práticas do dia-a-dia que são as nossas preferências. Pois, portanto, claro. não estão Mas cá. nós estamos a falar só de posições. Não. do Pode ser sexo. preferência até de local, de pessoas, por exemplo, mas sim, também pode ser de posições, não é? Ou do uso de alguns objetos, de brinquedos sexuais, enfim, podemos ter aqui toda uma panóplia de coisas no meio disto. Certo.